Boa tarde a todos. A ideia de novo hoje é aprofundar no assunto crédito com garantia de imóvel. A gente acha que esse é um produto aí especial para a gente nesse momento, né, de plataforma. E é um produto que ele tem diversos detalhes, né, que às vezes não ficam tão claros aí para vocês. Tem gente que está há mais tempo com a gente aqui no grupo, tem gente que está entrando há pouco tempo e não tem muito conhecimento desse tipo de produto. Então eu e o Fábio, né, a gente trocando ideia, a gente acredita que vale a pena a gente aprofundar um pouco mais nesse produto. Até para pensando, igual colocamos ali no título, né, trazer estratégias e dicas de venda. Então, a ideia aqui, vou trazer uma pequena apresentação de novo. É um material que aí após acabar a live vou compartilhar com vocês aí nos grupos de WhatsApp. É um material que a gente preparou, na verdade, que ajude vocês de uma forma leve, eu acho que assim, de uma forma até mais informal, as informações que vocês precisam para poder, desde aquele primeiro momento, assim, antes até de iniciar o processo do cliente junto a gente, no momento que vocês estão sentados com o cliente, que vocês consigam entender e identificar, né, se esse cliente ele tem as características para a gente poder levar ele para um processo aqui junto com a gente, pela plataforma, e aí depois pelos passos de informações que a gente solicita, de cada fase, cada etapa desse processo. Que eu passei por isso na semana passada, na apresentação que eu fiz, mas a ideia agora é fazer algo mais aprofundado nessa parte da identificação do cliente, das fases do processo, e com um material diferente, um material que o Alisson preparou até para a gente de uma forma bem, como eu posso falar, ilustrada, colorida. Eu acho que isso vai ajudar vocês até, depois se vocês quiserem, até dou como sugestão imprimir isso, não sei, para carregar com vocês, ou mesmo aí ter salvo nos celulares, que eu acho que sempre vai ajudar, é meio que um roteiro aí, eu acho que vai facilitar a vida de vocês. E eu tenho em mente, assim, até antes de entrar no assunto, que eu vejo assim, a gente está num momento que a gente precisa fazer mais negócios. Eu acredito que todos vocês aí que estão no grupo, que estão ao vivo, que vão assistir depois a gravação, vocês têm um potencial muito grande de fazer mais negócios. E vocês fazem tantos negócios aí, a maioria no consórcio, né? E tem um pessoal que faz outros produtos. E eu acho que assim, a gente tem que aproveitar mais esse potencial. Então, a ideia dessas lives agora e de tudo que eu estou tentando ajudar vocês nesse momento é focado em estratégia de venda mesmo, em dar, como é que eu posso falar, segurança para vocês, que vocês saibam conseguir atender o cliente com clareza, para o cliente sentir confiança em vocês e vocês conseguirem trazer esse negócio para a gente. E aí depois eu vejo assim, depois que a gente conseguir chegar num momento que a gente tenha um volume aí maior de negócios, a gente até se preocupar mais em voltar a treinar vocês como utilizar a plataforma, como assim, lançar, né, as informações lá. Eu acho que agora é um momento muito mais da gente poder entender melhor do produto, entender melhor da estratégia de venda, ter mais segurança para vender para o cliente. E essa parte da plataforma a gente tenho o Leonardo Garcia, né, que me auxilia. A gente pode auxiliar vocês, não sei, a gente pode, cada ponto, quando vocês trouxerem o cliente, a gente ajuda a lançar essa operação na plataforma, a gente pode ajudar vocês, às vezes a gente mesmo aqui colocando ela. Então eu penso assim, vamos focar muito em trazer novos negócios. Acho que a gente não pode perder a oportunidade. Todo cliente que vocês sentarem, ele pode ser uma oportunidade que às vezes vocês não estão conseguindo identificar. E aí a gente não chega nem no ponto de trazer esse negócio para a plataforma, porque a gente se perde aí e a ideia é trazer elementos aí para vocês conseguirem ter uma capacidade melhor de identificar os negócios. Eu acho que esse é o ponto. Os canais ficam abertos para perguntas, a ideia é ficar uns 30 minutos aqui. Então, se quiserem já ir mandando perguntas pelos grupos do WhatsApp ou no meu WhatsApp particular, eu vou ficar acompanhando aqui. No final, depois da apresentação, eu já posso responder. Eu queria dizer, o Fábio hoje ele não vai estar presente aqui, ele teve um imprevisto e acabou não podendo participar. Mas semana que vem a gente deve fazer outra live e aí ele participa normalmente. E o Leonardo Garcia está chegando agora aqui. Eu ia dizer que ele estava chegando. Vem cá, Pedro.
Sempre eu te apresentar. E aí, galera, boa tarde, beleza? O Leonardo é quem me auxilia aqui nos processos, na gestão, na gestão das informações, dos documentos. Na apresentação passada eu até enviei os nossos contatos, né, incluindo os dele, e aí a gente está à disposição no dia a dia aqui para auxiliar vocês nas operações, nas informações, no enquadramento. Então, assim, tudo que precisar nessa parte do processo mesmo, é eu e o Leonardo que trabalhamos aqui no dia a dia. E igual a gente falou semana passada, uma parte mais comercial aí, o Fábio, se vocês precisarem de alguma ajuda, não que a gente não possa ajudar, mas aí algo mais focado na hora de fechar com o cliente, então com uma dificuldade, com uma dúvida de qual estratégia usar, aí tem o Fábio também, que ele está à disposição de vocês. Bom, eu vou passar para a apresentação rápida, trazendo alguns elementos, igual eu disse no início, de estratégias e dicas de venda, e fica aberto aí para as perguntas, que aí ao final a gente responde, e mais tarde eu mando essa apresentação para vocês. Bom, vamos lá então. Como eu disse mais cedo, a ideia é aprofundar no produto crédito com garantia de imóvel, que a gente havia falado semana passada. A gente vai falar um pouco aí de estratégias e dessas dicas. Aqui eu quis colocar a gente fala um roadmap, né, um quadro que vocês consigam entender quais são as etapas que uma operação de crédito com garantia de imóvel passa. Aí eu quis colocar assim, desde antes da gente abrir a operação na instituição financeira, quando a gente está naquela questão de identificar o cliente, identificar a oportunidade, e até o ponto da liberação do crédito de fato. Então aí vocês conseguem ver, são 8 etapas aí que a gente colocou. Então tem a primeira etapa de identificar o cliente e a oportunidade, né? Então assim, o que eu falei antes, que quando vocês estão sentados com o cliente, vocês conseguirem ter a clareza de ver, não, esse cliente aqui, ele pode ser um potencial para a gente fazer um crédito com garantia de imóvel. Então, e aí eu vou abrir cada um desses pontos agora na sequência, só vou passar assim para dar um panorama de todos. Então, a ideia é como identificar o cliente. O segundo ponto é enquadrar nas condições da linha. Então, assim, identificado o cliente, vamos entender se as condições dele, e aí condições que eu falo do imóvel ser elegível, se ele tem uma renda para poder fazer essa operação, de quanto que ele quer, se tudo isso se enquadra, para a gente poder abrir essa solicitação dentro de um parceiro, de uma instituição financeira. Feito esse enquadramento, a gente vai ir para o terceiro ponto, que é solicitar as informações sobre a análise. Então eu quero abrir para vocês uma lista de informações que a gente tem solicitado, para a gente poder montar a primeira ficha, quando a gente vai abrir a operação junto a algum parceiro. Quem fez a operação recentemente com a gente aí, o Carlos, a Sandra, o Eugênio, eles já viram essa lista, mas aí eu quero já colocar ela, já deixar na mão de vocês, até vocês já terem familiaridade com essas informações. Passando da pré-análise, né, a gente vai para uma análise de capacidade de pagamento, é o momento onde a gente vai analisar a renda do cliente. Passando pela análise de capacidade de pagamento, a gente vai para a avaliação do imóvel. Passada a avaliação do imóvel, vai ser feita uma análise jurídica pela instituição financeira e a confecção do contrato. Feito isso, a gente vai para a 7ª etapa, que é o cliente assinar esse contrato e registrar ele no cartório de imóveis, né, da região. E aí, saindo esse contrato cartório, a gente vai para a liberação do crédito, que é quando o crédito cai na conta do cliente. Então eu entendo sim que essas são as fases que a gente tem numa operação de crédito com garantia de imóvel. E agora a gente vai abrir ponto por ponto essas oito etapas para tentar aprofundar um pouquinho em cada uma delas. Bom, a primeira etapa é identificar o cliente e a oportunidade. Aí eu vou ler aqui assim, o que eu coloquei, que é o ponto de encontrar o cliente que tem uma necessidade de crédito, e aí que essa necessidade seja acima de 50 mil reais, porque às vezes vem algum cliente que quer fazer uma operação com garantia de imóvel, mas o cliente tem uma demanda de 10, 15 mil reais. O mínimo de valor solicitado para essas operações são 50 mil reais. Então, não adianta a gente vir com um cliente com uma demanda inferior a 50 mil, que essa operação não vai avançar, e aí perder tempo a gente pedir documento e prosseguir com esse negócio. Agora, claro que acontece muito, principalmente das solicitações pela internet, às vezes o cara está pedindo, sei lá, que possa ser os 20 mil, 25 mil, 30 mil. A gente pode conversar com esse cliente e entender se às vezes ele não tem, apesar da ideia inicial dele ser pegar 20, 30 mil, se ele não tem interesse em pegar os 50 mil. Então a gente acaba, na verdade, às vezes,
trazendo esse senso de necessidade, de oportunidade para ele, e aí a gente consegue avançar com a operação. Mas a ideia é que, no momento de identificar, que esse cliente tenha a noção de que ele vai ter que solicitar uns 50 mil reais, que é o mínimo. E aí, prosseguindo, que ele tem um imóvel para dar em garantia com valor de mercado de no mínimo 150 mil reais. Então, bom, aqui eu coloquei entre parênteses ainda, ou mesmo que o imóvel esteja em nome de uma terceira pessoa próxima a ele e que esteja disposto a oferecer seu bem como garantia. Aqui eu quero dizer que às vezes já aconteceu, às vezes o cliente, vocês conversam com ele, ele pode às vezes ter um imóvel de 100 mil reais que não vai dar para fazer. Mas vocês podem trazer essa informação para ele de que, sei lá, o pai dele, a mãe dele, ou um parente próximo, um amigo é mais difícil, mas pode ser também, que tem um imóvel que vai valer 200, 300, 400 mil e que esteja disposto a dar esse imóvel de garantia para ele poder fazer essa operação. Então, isso já aconteceu, ou mesmo que o imóvel esteja no nome da pessoa jurídica dele ou da pessoa da empresa, de algum familiar dele, não sei. Então, isso torna a operação possível de ser feita. Então, assim, mas o importante é que o imóvel tenha um valor de mercado de no mínimo 150 mil. Imóveis, já aconteceu de fazer operações com imóveis de 100 mil, 120 mil, mas é mais difícil de fazer, a questão da porcentagem do valor financiado fica bem apertada, então eu acho que um número para vocês levarem, um número mágico, né, para levar em mente aí, é que sempre o imóvel tenha, o cliente nos fale que ele vale no mínimo 150 mil e que ele tem uma demanda de 50 mil. Então, acho que esses são dois elementos importantes para vocês identificarem a oportunidade e levar esse cliente em frente. E também, eu acho que essa questão do imóvel poder estar no nome de um pai, de um irmão, eu acho que isso acaba acontecendo e trazer essa informação ao cliente que às vezes ele nem passa pela cabeça dele que ele pode fazer dessa forma e enfim, é possível ser feito. Bom, o segundo ponto é enquadrar o cliente nas condições da linha. Aí aqui eu trouxe algumas informações que eu julgo importante na hora da gente entender se esse cliente vai ser possível a gente avançar ou não. É importante, então, assim, na parte do imóvel, que esse imóvel seja residencial, comercial ou um terreno dentro de condomínio. Então, se ele estiver fora dessas três condições, é um cliente que a gente não vai enquadrar. E aí, o que não vai enquadrar, que a gente pode trazer como exemplo, é um imóvel rural, uma fazenda, um terreno na rua, né? ou mesmo no imóvel comercial. Aí aqui é importante falar assim, imóvel comercial vale quando é uma casa que foi adaptada para um comércio, uma sala dentro de um prédio, uma sala não, né? Pode ser um apartamento dentro de um prédio, ou mesmo uma sala comercial, mesmo em prédios comerciais aí. Então, assim, isso é elegível. Agora, um galpão industrial, por exemplo, ele não tem como fazer. Então, é sempre importante, imóvel é um imóvel? Tá, vamos entender se ele é residencial, comercial ou um terreno dentro de condomínio. Então, a partir daí a gente pode prosseguir. Importante que esse imóvel esteja numa cidade com mais de 50 mil habitantes. Com menos de 50 mil é possível a gente analisar, mas é bem difícil de dar certo. Então, eu acho que também é um número importante, mágico, para levar na cabeça, para entender se vai valer a pena prosseguir ou não. Aí eu coloquei de novo aqui que o imóvel tem um valor aí de no mínimo 150 mil, isso é importante também. E aí outra informação também que é legal de saber é se ele está quitado ou não, porque se ele não estiver quitado é possível a gente fazer, mas aí é importante aí a próxima pergunta que vem, né, vocês entenderem qual que é o saldo devedor que ele tem nesse imóvel, porque via de regra a gente refinancia 50% do valor do imóvel, então o saldo devedor não pode ser maior do que esses 50%. Trazendo um exemplo prático, se ele falar que o imóvel vale 200 mil, ele tem que ter no mínimo, ele tem que ter no mínimo 100 mil já pago desse imóvel. Lógico, ele tem que ter um pouco mais para a gente poder ter um saldo para poder fazer essa operação. Então, assim, se ele estiver devendo, sei lá, 30 mil ainda desse imóvel, a gente consegue fazer porque a gente vai poder fazer 50% do valor do imóvel que vale 200 mil, então a gente poderia financiar para esse cara 100 mil. Então a gente consegue fazer em cima da diferença desse saldo devedor que ele tem. Então, assim, se ele for dever, sei lá, 80 mil ainda do imóvel, a gente pode conseguir ainda um crédito que é a diferença para ele de 20 mil. Então, isso é importante você sempre ter em mente que esse saldo devedor ele não pode ser maior do que metade do valor do imóvel, porque senão de cara ele já é uma operação que não vai para frente.
E aí eu coloquei aqui também que se tem averbação na matrícula. A matrícula é a certidão de matrícula do imóvel, todo imóvel tem uma matrícula. Eu vejo que alguns consultores não entendem muito bem esse conceito, isso é algo que a gente pode até falar melhor num outro momento. Mas todo imóvel ele é registrado no cartório de imóveis da cidade, e ali nessa matrícula ela tem toda a história do imóvel. Então ele começa sempre com, ele é um terreno, aí se alguém faz uma construção em cima desse terreno, teoricamente ele tem que averbar essa construção junto, primeiro à prefeitura, depois no cartório ele registra essa construção, então fica registrado no histórico desse imóvel. Se ele dá esse imóvel de garantia em alguma operação, vai ficar registrado lá. Se depois ele quita, vai o registro lá que foi quitado esse financiamento. Então a matrícula consta todo o histórico do imóvel. Então é sempre importante a gente entender. Apartamento normalmente está tudo averbado, e terreno ele também, como ele é só o terreno, ele não tem a questão da averbação. Mas quando é um imóvel, uma casa, é sempre legal a gente conseguir entender se ele está tudo averbado ou não, porque isso aí vai influenciar no valor que a gente vai solicitar lá na frente. Mas enfim, então são esses 5 pontos aí que eu acho que são importantes vocês terem sempre bem claros na hora da gente enquadrar o cliente. Falando um pouco de renda, para a gente poder fazer uma operação de no mínimo 50 mil, eu acho que um número mágico aí também é importante que esse cliente tenha no mínimo 5 mil de renda. Então, se o cliente tiver uma renda inferior a isso, é bem complicado a gente conseguir aprovar algum valor aí, mesmo que seja o mínimo. E até é o ponto que é o terceiro ponto que eu coloquei, né? É importante vocês saberem se ele tem alguma pessoa terceira para compor renda. Aí eu coloquei como exemplo aí o cônjuge, pai, mãe, filhos ou amigo. Então aí igual aquele primeiro ponto lá do imóvel também, né, que eu falei antes. Se às vezes a pessoa ela tem uma renda só de 5 mil, mas sei lá, a esposa do cara tem uma renda que a gente pode utilizar também para compor, né, e aprovar a capacidade de pagamento, ou mesmo ele pode colocar um pai, uma mãe, um filho, um tio, um amigo, que como se fosse um avalista terceiro. A gente usa aqui como um termo como proponente secundário, mas ele nada mais é do que um avalista da operação. Ele vai assumir todo o risco da operação junto, mas a renda dele vai compor e aí vai aumentar o valor aprovado. Então isso ajuda. Então sempre é importante, conversou com o cliente, ele tem uma renda, o cliente pode até ter uma renda de 20 mil por mês, se ele quer um valor mais elevado. Às vezes o 20 mil não vai dar para conseguir 1 milhão que o cara queira, mas ele pode compor a renda com alguma outra pessoa e isso vai aprovar a capacidade que ele precisa, né? E é importante trazer a informação da categoria profissional dele. Então, entender se ele é uma pessoa, se ele é um assalariado, né? Se ele é contratado de alguma empresa, se ele trabalha como autônomo, profissional liberal, se ele é um aposentado, sei lá, um pensionista, o que for. É sempre importante a gente entender qual é a categoria profissional dele. E aí a questão, eu botei um terceiro ponto, que é a demanda, né? Quanto de crédito que esse cliente precisa, porque às vezes acontece de vir algumas solicitações que, sei lá, o cliente quer 500 mil e quer dar um imóvel que vale 300 mil de garantia. Então, aí de cara já está fora. Lógico, aqui eu fiz um exemplo ao extremo, mas às vezes é um valor meio ajustado, que está bem próximo, que aí de cara nessa primeira conversa a gente já consegue identificar que infelizmente não vai ter como prosseguir. Então, eu acho que é sempre importante vocês trazerem para a gente essa informação de quanto que é a demanda de fato desse cliente no momento. Então, assim, esses 2 primeiros slides, eles trazem, eu acho que assim, elementos para vocês identificarem e a gente ajudar vocês a enquadrar esse cliente, para ver se vale a pena a gente avançar com esse cliente. Porque aí o próximo passo é quando a gente vai pedir as informações para poder montar a primeira ficha, que é uma ficha de pré-análise, para aí sim a gente abrir na instituição financeira. Então, como eu disse, os pontos anteriores a gente nem abriu na instituição financeira, a gente internamente aqui está entendendo se vale a pena prosseguir com esse cliente ou não, até para não criar uma falsa expectativa nele. Então acho que é sempre importante vocês trazendo essas informações de bate-pronto para a gente. No mesmo dia a gente consegue dizer para vocês se esse cliente vai valer a pena a gente avançar ou não. Bom, é essa informação que a gente tem solicitado para montar a ficha de pré-análise. Isso vocês podem levar, toda a operação de garantia de imóvel, são as informações iniciais que vocês vão precisar trazer para a gente poder montar essa ficha. Os dados do proponente, né? Isso é um negócio importante também. O proponente principal sempre vai ser o dono do imóvel. Acontece de às vezes vocês nos trazerem algumas solicitações, né? Que não, o imóvel está no nome de outra pessoa, do pai do cara que vocês conversaram, e a gente quer fazer a operação no nome do meu cliente. Na verdade, se o imóvel não tiver no nome do seu cliente, a gente vai poder utilizar o cliente de vocês na operação.
E é até bom, lógico, se ele tiver um bom cadastro, né? Se ele tiver um bom cadastro, lógico que sempre é bom agregar ele na operação. Mas o proponente principal sempre vai ser o dono do imóvel. Então, assim, a gente tem que pegar na matrícula do imóvel e ver quem que é o dono do imóvel. Na matrícula registrado, oficialmente o dono do imóvel é tal pessoa. Então, essa pessoa vai ser o proponente principal. Aí, se o cliente de vocês não for esse dono do imóvel, for uma pessoa próxima, a gente entra com as mesmas informações para essa pessoa ser um proponente secundário. Mas o que eu quero dizer é assim, a gente sempre vai precisar de todas as informações do dono do imóvel, porque ele sempre vai ser o proponente principal. Bom, e aí são as informações que eu preciso. RG, CPF ou CNH, na verdade, então assim, com esse documento pessoal dele a gente consegue pegar diversas informações que a gente precisa. Qual a profissão dele, qual o estado civil dele, e aí se ele for casado, qual o regime de casamento, o documento pessoal também do cônjuge e a profissão e a renda do cônjuge. Então sempre se for casado a gente vai precisar dos dados do cônjuge. Prosseguindo, o endereço residencial completo da pessoa, os telefones, aí se tiver, sempre tentar telefone fixo, residencial, comercial e celular, quanto mais melhor, sempre ajuda. Os e-mails de contato da pessoa e os dados bancários, banco, agência e conta que esse cliente seja cliente, né, do banco, tenha relacionamento. E os dados profissionais dele são importantes também, então assim, qual empresa que ele trabalha, ou se ele é um profissional liberal, o que ele faz, né, da vida, ou se ele é dono de uma empresa, aí pede o CNPJ dessa empresa, então qual empresa que ele é dono, qual o cargo que ele tem e qual a renda mensal aproximada dele. Então essas informações são importantes para a gente poder montar a ficha. E aí aqui são também, para a mesma ficha ainda, vocês podem ver que está ainda na pré-análise, os dados do imóvel. Então a gente precisa sempre do endereço completo do imóvel ser dado com garantia, importante que traga o CEP junto. O tipo, né, se ele é residencial, comercial ou um terreno dentro de condomínio. Se o imóvel é próprio ou de terceiros, isso é importante a gente saber. Se ele está quitado ou não, quanto que vale o imóvel, quanto que o cliente diz que vale o imóvel e quanto que o cliente quer de crédito. Então, essas são as informações, esses 2 slides são as informações que a gente precisa para montar a ficha de pré-análise. E aqui é um ponto que eu gostaria de ressaltar, que com quem a gente já lidou esses dias, ele sabe que eu sou chato com isso. Por favor, mandem para a gente essas informações. Eu não preciso de nenhuma informação a mais, de nenhum documento a mais do que isso. E nenhum a menos. Então, assim, não nos mande, por favor, nenhuma informação a menos e nenhuma informação a mais. Para a gente sempre é importante, até para o processo fluir mais rápido, fluir mais fácil, vocês nos mandem essas informações. Então, assim, nem mais nem menos. Isso eu acho que é super importante. Acontece, às vezes, o pessoal receber, pede um monte de informação lá para o cliente, com checklist até diferente desse, com checklist que vocês tenham já. Aí o cliente manda um monte de documento, você só pega e repassa isso para o WhatsApp ou por e-mail para a gente. Isso acaba atrapalhando a gente tem que aí ficar tentando descobrir, entendendo o que é cada informação, qual a relação de cada pessoa com o negócio, descartando informação e tal, e isso acaba atrapalhando e atrasando a gente. E aí atrasando a gente, atrasa o processo de vocês também. Então acho que isso é legal de falar, sempre nos mandem apenas aquilo que a gente está solicitando, nem nada mais, nem nada menos. Isso eu acho que é muito importante. Passada a fase da pré-análise, vai ser feita uma ficha, o cliente vai assinar, a gente vai mandar para o banco, de um dia para o outro ele vai nos falar se esse cliente passou na pré-análise. Passar na pré-análise, na verdade, é uma análise cadastral que o banco vai fazer, entender se esse cara tem muita restrição ou não. E na verdade, aí eles fazem, o momento que a instituição financeira vai fazer o enquadramento desse cliente. Mas como a gente tem esse conhecimento antes, as 2 etapas anteriores, a gente já fez esse enquadramento. Então, quando a gente coloca lá, a gente já tem a segurança de que dessa parte do enquadramento vai passar aqui. Enquadramento que eu falo assim, o imóvel comporta operação, é um imóvel elegível, o cara tem uma renda que teoricamente é compatível com a operação, então tudo isso a gente já faz antes. Mas o importante dessa pré-análise é a parte que eles vão fazer as consultas cadastrais. Passou na pré-análise de um dia para o outro, a instituição financeira nos dá o ok para a gente avançar com a operação. Vamos para a análise de capacidade de pagamento. O que é a análise de capacidade de pagamento? Até está escrito aqui, né? Aprovada a ficha na pré-análise, passamos para a fase de comprovar a renda do cliente e definir qual parcela ele poderá pagar por mês, no entendimento do banco. Aí eu coloquei renda 1, ou ainda somando algum proponente secundário, aquela questão lá do avalista que eu falei. Então, assim, esse é o momento que a instituição financeira vai pegar os documentos e aí o básico de documentos sempre, como é que eu posso falar? A fonte de informação
para fazer a análise de capacidade de pagamento do cliente, a mais importante de todas são os 6 últimos meses de extrato bancário. Então eu não gosto de pedir no início, porque às vezes o cliente vai cair a operação dele antes, lá no enquadramento, na pré-análise, e a gente não vai fazer esse cliente já pegar esses 6 meses de extrato e outros documentos que a gente possa pedir para frente. Eu gosto de pedir cada etapa exatamente aquilo que precisa. Mas eu quis já deixar ressaltado aqui que o ponto principal que vai definir essa capacidade de pagamento é a movimentação bancária desse cliente nos últimos 6 meses. Dele, lógico, se ele tiver um proponente secundário, se ele tiver uma avalista numa operação, somando todos. Então, porque às vezes acaba acontecendo assim, o cara ele entrega uma declaração de imposto de renda que ela reflete, na verdade, a situação, né, dele financeira do ano anterior, e aí no ano anterior ele tinha uma renda lá e tal, tá tudo declarado, lançado no imposto de renda, mas ao longo do ano seguinte ele acaba, sei lá, pedindo demissão, saindo, demitido do negócio que ele trabalhava, e aí ele não tem mais essa renda. Então, a instituição financeira hoje, ela não vai olhar, ela olha, a gente vai pedir também a declaração de imposto de renda, a gente vai pedir se ele for um assalariado ou olerite dele, a gente vai pedir tudo isso, mas o mais importante vai ser a movimentação bancária, porque é ali que a instituição vai ter a certeza de que ele tem essa movimentação naquele momento, e não é algo que ele fabricou, que foi no passado, que ele já não tem mais. Por isso que é sempre importante os últimos 6 meses, e aí, já que a gente está passando essas informações, é importante que esses extratos sempre sejam, o cliente tire mês a mês, direto do gerenciador financeiro dele, do banco dele, no arquivo PDF já, que vem oficial do banco. Então, assim, não é lá fazer de qualquer jeito, ele sempre vai precisar tirar de uma maneira bem oficial, assim, para a instituição ter a certeza que aquilo ali é real. E aí eu até coloquei aqui, né, quais documentos devem ser enviados. Vai depender da categoria profissional do cliente, então é o que eu disse. Aí a gente entendendo a categoria profissional dele, a gente vai direcionar esses outros documentos. Mas para todo mundo a gente sempre vai pedir os últimos 6 meses de extrato bancário. Bom, e aqui assim, se tem um reloginho embaixo de uma semana, é o prazo, na verdade, estimado, né, que a operação leva para passar dessa etapa. Então, assim, depois que a gente mandou todas as informações, todos os documentos, que são os extratos, os documentos complementares, já dependendo da categoria profissional dele, a gente enviou tudo isso para a instituição, ele costuma levar aí até dentro de uma semana, ele consegue fazer essa análise de capacidade de pagamento, né? A instituição ela vai entender, ela vai falar, não, esse cliente com essa renda que ele tem, ele pode assumir uma parcela de R$1.000 por mês. E aí, em cima dessa parcela de R$1.000 por mês, a gente vai, dentro do que for valer o imóvel dele e dentro do prazo que ele for escolher da operação, a gente vai definir qual valor ele vai poder pegar de crédito. Mas então, assim, passada a análise de capacidade de pagamento, deu capacidade, foi aprovada, porque pode acontecer, o cliente nos fala, eu tenho uma renda de 10 mil por mês, a gente vai pedir os extratos bancários, o olerite e tal, ele não consegue comprovar essa movimentação bancária, então a operação pode ser reprovada, negada nessa etapa. Mas, se der tudo certo, a gente vai para a próxima. A próxima é a avaliação do imóvel. Então, aprovada a capacidade de pagamento do cliente, será solicitada a avaliação do imóvel. Acionaremos a instituição para enviar seu avaliador, que irá fazer o laudo de avaliação presencialmente. Então, aqui, na maioria dos nossos parceiros hoje, tem que ser paga essa avaliação. Ela costuma ficar entre R$400 e R$500. Aí gera um boleto, o cliente paga e aí aciona a avaliação. Tem um ou outro parceiro que consegue embutir na operação, mas aí vai depender do perfil do cliente que a gente identificou antes, por qual parceiro a gente vai estar avançando com ele, a gente vai falar para vocês nesse momento se esse cliente vai ter que pagar ou não essa avaliação antecipadamente. Então, isso é caso a caso. Mas aí, acionamos o avaliador. Então, assim, leva uns 2, 3 dias para o avaliador ir até o imóvel, ele faz o laudo, ele leva uns 2, 3 dias para mandar esse laudo de volta para a instituição, e aí a instituição ainda valida esse imóvel. Então, eu coloquei um prazo embaixo no reloginho de uns 10 dias para tudo isso acontecer, entre a gente acionar o cara aí, fazer o laudo, voltar e nós termos essa informação. Então, uns 10 dias nessa etapa. Avaliou o imóvel, deu tudo certo, o imóvel comporta a operação, o cara disse que o imóvel valia. Isso é um ponto legal também de falar. 99% dos casos, aquele valor que o cliente diz que vale o imóvel, na verdade a avaliação ela puxa para baixo. Por N motivos. Uma coisa é o que o mercado diz que vale o imóvel, outra é que uma instituição avalia, ela acaba puxando o valor para baixo para ela poder se resguardar no caso de ter que tomar esse imóvel, ter que vender em leilão. Então a gente já sabe, em quase todos os casos, se o cliente fala que o imóvel vale
200 mil, normalmente ele vai ser avaliado por uns 150, 160, isso é normal. Mas então assim, é sempre importante a gente pegar esse laudo para ver por qual valor a instituição avaliou ele, e aí ela soma essas duas informações, ela soma quanto que esse imóvel vale para poder fazer os 50% do valor dele e quanto que esse cliente deu de capacidade de pagamento. Aí o banco vai fazer, a instituição vai fazer uma proposta, falar assim, para esse cliente a gente pode fazer até tantos mil em até tantos meses, e aí o cliente a gente vai definir junto com o cliente qual a condição que ele quer, quanto que ele quer pegar, em quantos meses ele quer pegar, em qual sistema de pagamento, se é price, se é saque, e aí a gente entrega essa informação para o banco, e aí vai ser o jurídico. Então o jurídico, aqui o texto, né? Aprovada a capacidade de pagamento do cliente, avaliado o imóvel, é o momento de confeccionar a cédula de crédito, ou contrato. O jurídico do banco irá solicitar diversas certidões, tanto dos proponentes, né, das pessoas envolvidas na operação, como do imóvel. Então aqui é importante também, a gente não pede antes também, porque se a operação cair antes, se ela for negada antes dessa etapa, a gente não vai ter dado trabalho à toa, tanto para vocês como para o cliente. Mas nessa etapa, chegando nessa etapa, o jurídico vai solicitar diversas certidões, tanto das pessoas envolvidas como do imóvel. Então essas certidões vão ter que ser solicitadas, vão ter que ser tiradas. A maioria hoje sai online, uma ou outra que não consegue tirar na hora online, mas tem que pegar essas certidões, a gente manda para o jurídico, eles vão avaliar. A operação pode ser negada nessa etapa, então assim, às vezes vai pegar o jurídico dele lá, as certidões, vai ver que esse cara tem algum problema com alguma justiça e tal. Então a operação pode ser negada nesse momento, mas se der tudo certo, o contrato vai ser confeccionado. E aí eu coloquei aí que em média essa fase aí dura ao todo uns 10 dias. Passada a análise jurídica, confeccionado o contrato, eles enviam o contrato para a gente. A gente vai fazer esse contrato chegar na mão do cliente de vocês, independente de onde ele esteja. Isso vai por correio, não vai pela internet. Por quê? Porque o jurídico do banco ele já manda esse contrato todo assinado pelas partes da instituição financeira. Ele já vem todo com firma reconhecida do diretor lá da instituição que assinou, vem com as procurações, vem com tudo certinho. Então esse contrato ele vem pelos correios e a gente coloca na mão de vocês pelos correios. Então isso leva um tempo, porque aí vocês vão entregar esse contrato para o cliente de vocês, ele vai pegar, vai assinar, e aí ele vai ter que ir no cartório onde o imóvel dele esteja registrado para dar entrada no registro, que nada mais é que vai ser feita na certidão de matrícula, que a gente falou lá no início, vai ser registrado que aquele imóvel está dado em garantia a tal instituição financeira. Então essa etapa é para isso. Então aqui, o contrato é enviado pelos correios para o consultor/cliente, é o momento do cliente assiná-lo e dar entrada no registro cartório de imóveis da cidade. Essa etapa varia muito de acordo com os prazos de cada cartório. Então cada cartório tem um prazo, dependendo da cidade, dependendo do relacionamento do cliente com o cartório. Então tem cliente que conhece alguém lá de dentro do cartório, consegue agilizar isso em 2 dias, mas se for numa esteira normal, eu acho que em média a gente pode dizer que esse contrato ele fica aí no mínimo uma semana no cartório. Então somando aí o prazo dos envios de correio, eu coloquei que essa etapa aí vai durar no mínimo 10 dias. Eu acho que em menos de 10 dias a gente não consegue vencer essa etapa. Vencida essa etapa, registrado o contrato, o cartório vai devolver para o cliente, para o consultor, esse contrato todo assinado, tudo certo, e aí a gente vai para a liberação do crédito. Então, o contrato é registrado no cartório, chega o momento da liberação do crédito na conta do cliente. Digitalizamos algumas páginas importantes para acelerar a liberação e todas as vias do contrato e certidões são enviadas por correio. Aqui, na verdade, quando chegar nesse ponto, se vocês estiverem longe aqui da nossa base Uberlândia, eu vou orientar vocês quais páginas que a gente tem que digitalizar, que são as últimas páginas, na verdade, lá que a instituição consegue ver que está tudo assinado, registrado bonitinho. E aí a gente já manda isso para a instituição para ela já ir agilizando a liberação. Se a gente conseguir digitalizar tudo bonitinho, que estiver bem legível, eles fazem a liberação com essa digitalização mesmo. E aí, mas claro, todas as vias assinadas, aquela coisa toda, a gente vai ter que mandar por correio para a instituição, porque eles precisam ficar lá com isso arquivado. E aí eu coloquei no reloginho, leva uns 3 dias. Então entre sair, digitalizar, mandar, vai para o financeiro deles lá, eles analisam. Essa liberação costuma levar uns 3 dias. E aí o crédito está na conta do cliente. Deixa eu voltar aqui para a gente, eu vou dar uma olhada aqui no WhatsApp e vamos ver, eu vi que estavam entrando algumas perguntas e aí vamos responder as perguntas para vocês. Bom, eu vou começar com uma que eu até tinha pedido antes, ontem ou antes de ontem, não sei, para vocês enviarem a pergunta antes, e eu só recebi uma que foi do Homero, na verdade, e até fica como sugestão para as próximas. Se vocês puderem mandar essas perguntas antecipadamente, eu acho que é legal,
até assim, vão ter na pergunta no dia a dia, né, com seus clientes. Então, eu acho que é importante, se teve alguma dúvida, manda para a gente, eu vou deixar essa dúvida já meio que registrada, que eu acho que eu consigo até trazer uma resposta mais elaborada para vocês. E às vezes essa pergunta até vai ser, eu posso falar, vai virar uma sugestão de assunto para a gente poder aprofundar mais aqui na live. Então, eu acho que todas essas perguntas elas podem nos ajudar nesse ponto. Então, eu acho que é importante vocês terem essas dúvidas, mandem para mim por e-mail ou no WhatsApp, que vai ser importante até como dica e sugestão do que a gente abordar em próximas lives. A pergunta do Homero gostaria que explicasse com mais detalhes, por exemplo, como faz para adicionar várias matrículas e IPTU de terrenos distintos para um mesmo projeto de financiamento. Tem um cliente interessado em captar 3 milhões. Acredito que ele vai utilizar vários terrenos para dar de garantia. Bom, aqui tem 2 pontos, na verdade. Aqui ele mencionou que são terrenos. Se não forem terrenos dentro de condomínio, a gente não vai poder trabalhar essa operação. Então, esse é o primeiro ponto, tem que entender se é terreno dentro de condomínio. No caso aqui, como ele usou no plural, né, que são mais de um terreno, a gente não consegue fazer, por exemplo, agora ele falou que o cliente quer captar 3 milhões. Esse cliente pode ter, sei lá, que ele tenha 2 terrenos dentro de condomínio, vou chutar lá o extremo, cada terreno vale 5 milhões. Ele tem 10 milhões de garantia para dar de terreno dentro de condomínio, mas são 2 terrenos e ele quer captar os 3 milhões. A gente não conseguiria fazer os 3 milhões num contrato só, numa cédula de crédito só, somando as garantias. Isso vale para terreno, para casa, para imóvel comercial, qualquer tipo de imóvel. Se o cliente tiver mais de um imóvel para dar de garantia, a gente pode fazer o valor todo que ele quer, só que vai ter que fazer uma operação para cada imóvel. Então, assim, porque isso cai, na verdade, na forma até acho que de formalizar isso, porque depois ele precisa registrar a alienação no cartório e aí consegue fazer apenas uma alienação para cada imóvel, né, para cada matrícula. Então, assim, no caso o cliente que quiser fazer com mais de uma garantia, pode fazer, a gente pode tentar, mas vão ser 2 ou 3 processos distintos, eles vão correr ao mesmo tempo, não tem problema. Lógico, para dar certo, esse cliente ele tem que ter capacidade de pagamento para poder fazer todas essas operações. Então, assim, se ele tiver renda para fazer as 2 operações com os 2 imóveis, não tem problema, mas só lembrando, assim, não dá para fazer um contrato e botar 2, 3 garantias. É um contrato por cada garantia, se ele tiver capacidade de pagamento, a gente faz as 2, 3, 4 ao mesmo tempo, sem problemas. Deixa eu voltar para o WhatsApp aqui agora, então. Tem uma pergunta do Guilherme. Sobre a renda do cliente, para efetuar a operação, deve ser 3 vezes maior do que a possível parcela do refinanciamento? Sim. A conta é mais ou menos essa, na verdade. Eu digo que isso é a regra básica, né? Assim, ele tem que ter de renda 3 vezes o valor da parcela. Mas lógico que aí vai puxar o endividamento dele no sistema financeiro, se o endividamento estiver muito alto, se ele já tiver tomado com outras parcelas, isso pode impactar e pode ser negado, por mais que ele tenha, se ele tenha lá exato, né, 3 vezes o valor da parcela, isso pode ser negado pelo endividamento que ele tenha no sistema financeiro. Aí outra pergunta aqui, para a avaliação do imóvel, a instituição manda avalista para todo o Brasil? Por exemplo, o imóvel que eu estou dando de garantia seja em outro estado? Sim, independente de onde esteja o imóvel, qualquer lugar do Brasil, eles têm como é que fala, são avalistas não, avaliadores terceirizados, né? Normalmente são escritórios de engenharia, na verdade, por todo o Brasil. Todas as instituições têm por todo o Brasil, isso aí não é problema. Onde estiver, a gente consegue mandar o avaliador, sim, sem problemas. Bom, deixa eu vir aqui mais. Bom, o Leonardo colocou aqui, Renan, se o proponente for pessoa jurídica, ou seja, o imóvel estiver em nome da pessoa jurídica, a favor de passar quais documentos iniciais? Na verdade, se o imóvel estiver na pessoa jurídica, essa pessoa jurídica ela vai ter algum sócio, pessoa física. Ela até pode ser uma holding que vai ter outra empresa sócia, mas aí essa outra empresa que é sócia, ela vai ter algum sócio que seja pessoa física. Então, assim, sempre vai ter alguma pessoa física envolvida, vai ter algum sócio envolvido. Então, a gente tem que pensar assim,
sempre vamos utilizar para fazer a pré-análise as informações, aquelas informações que estão na apresentação dos sócios da empresa. Então, se tiver mais de um sócio, vai ter que ser todas aquelas informações para cada um dos sócios da empresa. E aí da pessoa jurídica, na verdade, é a última alteração contratual. E aí a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, mas aí dependendo do sistema tributário, cada um tem um nome, na verdade, esse documento, mas é o documento fiscal lá da parte que a gente consegue enxergar, questão de faturamento da empresa. Então, e lógico, isso é para abrir a operação. Aí depois, à medida que a operação for avançando, a gente vai pedindo mais informações. Então, na análise de capacidade de pagamento, se a pessoa jurídica for dona do imóvel, a gente pode usar tanto a renda das pessoas físicas, dos sócios, como o faturamento da empresa. Mas aí depende da empresa, do regime tributário, cada uma vai ter um documento específico que a gente vai pedir, que eu acho que aí entra mais no detalhe. Mas basicamente, se o imóvel tiver no nome da pessoa jurídica, sempre pensa assim, quem são os sócios envolvidos nessa pessoa jurídica. A gente precisa das fichas de cada um desses sócios e a última alteração contratual, né, porque aí a instituição vai conseguir ter a certeza de que aquelas pessoas são de fato as donas da empresa, e algum documento fiscal dela que a gente consiga enxergar a questão dela, a situação fiscal dela no momento. Né? Bom, aqui o Renato colocou que ele gostaria de dar uma navegada pela plataforma, como acessa, como lança, como pesquisa. Renato, isso, igual eu falei no início, eu acho que não vai ser o assunto para essa live. Depois a gente pode conversar no particular aí, eu posso te ajudar, o Leonardo aqui, ou mesmo os meninos da tecnologia. Me chama no particular aqui depois, que a gente conversa melhor sobre isso. A Sandra perguntou se a apresentação pode ir por e-mail. Pode. O ruim é que eu não tenho os e-mails de todo mundo organizado, isso que é um problema para mim. Quem quiser por e-mail, às vezes sim, me manda um WhatsApp com o seu e-mail, aí não tem problema, eu mando na hora, não tem erro não. A questão é eu ter organizado todos esses e-mails de todo, porque é muita gente. Então quem quiser por e-mail, me manda um WhatsApp aqui com o seu e-mail que eu mando hoje à tarde mesmo, não tem erro. A Gabi botou aqui, Renan mora em uma cidade com 25 mil habitantes, mas tem muitas transações imobiliárias. Então, é o que eu falei, assim, na verdade, o ideal é que esteja no mínimo uma cidade com no mínimo 50 mil habitantes, mas tem possibilidade de fazer em cidades menores. Aí, cada caso é um caso. Eu acho que, assim, já que você está numa cidade com menos de 50 mil habitantes, considera que é possível todos os seus clientes serem feitos. Aí, à medida que você for identificando as oportunidades, traz para a gente as outras informações que a gente falou aqui, que aí a gente vai analisar caso a caso. Se o imóvel for muito, que é aquela história, a cidade pode ser menor, mas se o imóvel for muito bom, se o cliente tiver uma renda boa para poder comportar a operação, um histórico bom e tal, é possível ser feito. Então aí, o que eu gosto de trazer, assim, eu coloco 50 mil habitantes porque eu acho que assim, via de regra, tem que estar numa cidade maior para poder ter mais chance de dar certo. Mas como você está numa cidade menor, não deixa de fazer, não deixa de lidar com isso, porque é possível, a gente já fez em cidades menores, mas aí traz todas as informações que a gente analisa caso a caso. Outra pergunta aqui da Sandra. Existe a possibilidade de uma apresentação para enviarmos para o cliente, uma apresentação do ISF falando da linha de crédito, benefícios, vantagens? Seria muito interessante, os clientes pedem. A gente já fez no passado algumas apresentações, eu acho que de crédito garantido de imóvel especificamente nunca fiz. Mas é algo a se pensar, podemos pensar em fazer. O Alisson consegue fazer uma arte bem legal e eu acho que vai ficar anotado aqui como sugestão da gente preparar. E assim, eu acho que essa apresentação específica que eu vou passar para vocês hoje, não acho legal passar para cliente, porque ela é uma informação mais nossa interna, mas vai ficar anotado aqui. Vamos ver se para a semana que vem a gente consegue entregar para vocês essas informações, essa apresentação para vocês passarem para o cliente. Eu acho que é legal, dá para fazer sim. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Bom, aqui a gente já respondeu. Aqui também não tem. Bom, os nossos contatos estão todos nos grupos de WhatsApp, Renan, Fábio e Leonardo Garcia. Então a gente fica à disposição. Boa tarde a todos, bom trabalho e a gente se fala.